Bom dia mais uma vez, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso projeto de pregar em Atos. Hoje chegamos ao capítulo 10. São 48 versos, mas prometo aos irmãos que até a hora do culto da noite eu termino, não tem problema. Mas é um capítulo, assim, bastante oportuno para a nossa vida. Mantenha ele aberto e ao decorrer da mensagem, a cada trecho, nós vamos ler esses versículos que falam muito ao nosso coração. E eu quero propor a vocês um tema para esta manhã, para esse texto, um tempo decisivo na história da igreja, um tempo decisivo na história da igreja. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de ler e transmitir um recado nesse texto, nesse livro tão importante, historicamente fundamental, um divisor de águas na história do teu povo. Impacta o nosso coração também, Senhor, para que ao refletirmos nesse capítulo sobre esse tempo decisivo na história da igreja, isso também venha acontecer conosco, nos libertando de todas as amarras para o pleno viver na plenitude do Espírito Santo, na abundância de vida que Jesus conquistou para nós. Em nome dele eu te suplico tudo isso. Amém. Irmãos, até chegar no capítulo 10, quantas coisas aconteceram grandiosas na vida da igreja. Vamos voltar um pouco no tempo, as últimas semanas de Jesus. Vamos voltar no tempo em que ele, uma semana praticamente antes, ele mostra a sua humildade, lavando os pés, a bacia e a toalha, o exemplo, fazer isso como eu vos ensinei. Vamos lembrar das palavras que ele pronuncia na cruz, aquelas palavras grandiosas, poderosas, que certificam uma obra que está por concluir. E quando ele dá o seu brado, está consumado, a obra fica completa. O véu do santuário se rasga com a morte dele. O passado foi esquecido e rompido, deixado para trás. Um novo tempo, um tempo de graça. Todo o cerimonialismo já não tem valor nenhum. Só a novidade de vida em Cristo a partir de então. O domingo chega e como havia aquela expectativa, aquela manobra dos sacerdotes, vamos enganar todo mundo, vamos dizer que roubaram o corpo, vamos seduzir as pessoas com uma mentira, mas isso não prevaleceu. Ele ressurge poderosamente, ele aparece para mais de 500 pessoas de uma vez só. E ele deixa claro na boca de Paulo: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil. Aí então ele manda esperar alguns dias até que do alto o seu povo fosse revestido de poder. E isso acontece. O poder é derramado de forma impactante sobre todos aqueles homens e mulheres, um número pequeno ainda, 120 pessoas que esperavam em oração que assim sucedesse, e assim sucedeu. E mais de 19 países, nações, ouviram aquele povo falar na sua própria língua as grandezas de Deus, o Evangelho. O tempo mudou, não era mais possível viver nas trevas, viver na escuridão. A luz brilhou, o Espírito Santo desceu, encheu as pessoas de poder, o poder de uma nova vida, na plenitude dos dons espirituais, de uma vida realmente totalmente útil, importante, poderosa. Aí Estevão morre porque não quer negar a Cristo, e é o primeiro mártir daquela geração. Aí a perseguição vem, e a perseguição é muito cruel, implacável, porque ela espalha as pessoas, sem saberem. Eles estavam cumprindo Atos 1:8, estavam indo para todos os cantos, até os confins da terra. Aí vem a conversão de Saulo, algo tremendo, o homem mais cruel, mais implacável. Quem imaginaria a conversão de um camarada assim? E eis que isso acontece
pelo poder de Cristo, pelo impacto da nova onda do Espírito Santo que traz ao povo a vida tão sonhada, tão prometida. E Cristo olha para Saulo e diz: olha, esse que você persegue, você vai aprender o quanto importa sofrer por causa dele. Aí Lucas dá uma pausa, ele tira Saulo de cena e introduz de maneira necessária, em 3 capítulos, experiências de Pedro, que são caríssimas para nós, porque a despeito do Espírito Santo derramado, da obra conquistada e realizada em definitivo por Cristo, algumas práticas preconceituosas, algumas barreiras, alguns bloqueios, alguns testemunhos obsoletos ainda permaneciam no meio do povo de Deus, e isso era e é inadmissível para quem conhece a Bíblia, para quem tem o Espírito Santo, para quem tem Jesus, para quem sabe que deve viver abundantemente. É inadmissível a manutenção de princípios e preconceitos completamente alheios e estranhos ao Evangelho. Então, a experiência de Pedro no capítulo 10 é necessária. Para ele foi, para a igreja primitiva foi, para nós também. Eu vinha pensando durante a semana nessa meditação que fez parte de uma série de pregações que eu fiz há tempos atrás, e eu me lembrei de como é difícil ser motorista. Eu posso dizer, dando a mão à palmatória, que tem hora que, sendo motorista, a gente pensa e faz coisas que não são boas, que não são legais. Pensa assim: você já reparou que aquela pessoa que está dirigindo mais devagar na sua frente é sempre molenga? E enquanto aquela pessoa está dirigindo mais rápido, ela é maluca? Quando ela vai devagar, para você é molenga. Quando ela quer te ultrapassar e dar farol e quer dirigir meio rápido, você chama ela de maluca. Mas você não é nem maluco e você nunca é molenga. Eu também, infelizmente. O pedestre e o motorista, você já notou, e eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer, que quando o pedestre caminha pelas ruas, o motorista nunca respeita, mas quando você está ao volante, você sempre acha que o pedestre é um folgado. Quando você está no volante, você não respeita o pedestre, mas quando você realmente chama ele de folgado, você também na hora não respeita. Então há um problema. Por que será que a gente se comporta assim, irmãos? Por que será que determinadas práticas preconceituosas, ou vamos chamar assim, intolerantes, elas sempre caminham com a gente durante tanto tempo, mesmo sabendo o que sabemos, mesmo sabendo tantos princípios e valores? Como é que a gente ainda carrega práticas, opiniões, falas, ironias, intransigências, comentários maldosos? É necessário Lucas ter escrito Atos 10, é necessário, porque nós agimos assim por causa do pecado. Ele nos perturba, nos atrapalha. E eu li um trecho interessante, como que é fácil a gente justificar a gente mesmo, como nós nos justificamos. Na época do Novo Testamento, a cultura grega dominava, e os gregos sempre se acharam melhores, culturalmente, em termos de pensamento, em termos de filosofia. Há um trecho de um historiador grego, que ele pergunta o seguinte: diante da categoria que os gregos dividiram a humanidade, bárbaros e gregos, só gregos tinham uma boa língua, só gregos tinham bons pensamentos, só gregos tinham uma boa interpretação do que é a vida, só gregos sabiam responder aos porquês da vida mediante as suas inúmeras filosofias. Do outro lado da humanidade ficavam os bárbaros, que nem linguagem tinham direito, nem literatura tinham, nem sabiam ler direito, não tinham cultura de nada. E aí vem um historiador grego e lança a seguinte pergunta. Se você quiser rir, por favor. Quando eu li, eu ri
por conta do contexto que eu vivo. Como podem os homens que só conseguem latir sempre governar o mundo? Ninguém riu, mas eu ri. Eu ri porque eu tentei colocar o contexto brasileiro, né? Como podem os homens que só conseguem latir? Porque é tão difícil ouvir um político hoje falar: que coisa boa, que bonito esse discurso, eu me edifiquei com essas palavras, eu vou crer, eu vou votar nele por causa disso. Eu nunca pude dizer isso de ninguém. O último, mas eu não nasci na época dele, e também não tenho nenhuma procuração para assinar a favor dele, e ele nunca foi um político, vamos dizer assim, com P maiúsculo. Ele era um idealista, um tal de Rui, pequenininho, bigodinho, careca, que olhando para ele você não dava nada para ele. Um tal de Rui Barbosa, que chegou na ONU e falou em várias línguas, foi zombado, fizeram bullying com ele, e ele disse: olha, eu temo que um dia chegue o tempo em que o homem vai ter vergonha de ser honesto. E eu creio que ele estava certo. Quase há 100 anos atrás, falando isso, eu olho para a nossa realidade e pergunto: como é que podem os homens que não sabem articular palavras de bom senso ainda governar o mundo, governar o país, governar o estado, governar a cidade? Como pode? Mas isso deixamos com o historiador grego. O que importa é entender onde Pedro entra nessa história, onde que ele entra e como que ele se sobressai, dando para nós a certeza de que neste capítulo houve realmente um momento decisivo na história da igreja e que pode revolucionar o nosso atual momento, se seguirmos as pegadas de Pedro e, plenos do Espírito Santo, assumirmos o compromisso de demolirmos todo e qualquer preconceito, farisaísmo e qualquer coisa que não esteja de comum acordo com a palavra, com a plenitude do Espírito Santo. Naquele tempo, irmãos, um caldeirão efervescente dominava o cenário da humanidade. 3 grandes forças se sobressaíam. A primeira delas eu já citei: o poder cultural dos gregos e seus deuses. A segunda, o segundo poder que efervescentemente dominava o cenário do mundo, era o poder político e militar dos romanos. O poder cultural e religioso dos gregos, o poder político e militar dos romanos e também o poder dos judeus. O poder realmente de uma tradição milenar que ainda não foi demolida, mas que causava dificuldades, porque não era o que Cristo queria que fosse. Aí então surge, no meio dessa efervescência, um momento em que Pedro, um romano e um gentil totalmente proscrito, um curtidor, eles se cruzam, eles se encontram, e a gente percebe Cristo quebrando e demolindo todas as barreiras e mostrando para nós que só se pode vencer todos esses bloqueios com a graça, com o poder de Cristo. E é por isso que eu espero que nesse texto desse capítulo nossa vida possa mudar e nós tenhamos de fato um tempo decisivo na nossa história de cristianismo, na nossa história de membresia, na nossa história de igreja, na nossa história de vida cristã. Em primeiro lugar, aquele foi um tempo decisivo na história da igreja, porque foi um tempo de preparação reveladora. Capítulo 10, de 1 a 8, Deus intervém. Por que eu digo que foi um tempo decisivo na história da igreja? Porque foi um tempo de revelação, de preparação, um tempo em que Deus preparou o cenário, preparou Cornélio, preparou Pedro, preparou a todos eles. E se Deus não me preparar, se Deus não preparar você, nada vai mudar. Mas em primeiro lugar eu vejo isso, do verso 1 a 8, um tempo de preparação reveladora, que mudou o cenário, que mudou tudo na vida de Cornélio e subsequente na vida de Pedro. O que aconteceu? Morava em Cesareia um homem, o nome dele era Cornélio, ele era centurião da corte chamada italiana, piedoso,
temente a Deus, e toda a sua casa agia assim. Ele fazia esmolas ao povo e continuamente ele orava a Deus. Esse homem observou claramente, olha o que começa a mudar, olha só a preparação reveladora. Esse homem observou claramente uma visão, cerca da hora 9ª do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: a ação é de Deus. Cornélio, este fixando os olhos no anjo e cheio de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse para ele: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor. Irmãos, é inimaginável Pedro dormindo no mesmo lugar de um curtidor, de um homem imundo, mas ele está lá, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 de seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui está a preparação reveladora para esse tempo decisivo acontecer. Deus teve que intervir, e ele foi lá, mandou a um homem que ninguém imaginaria, uma visão. E nesta visão ele manda aquele homem procurar um outro homem que ninguém imaginaria que tivesse bom senso, que tivesse diplomacia, que tivesse capacidade, que tivesse coerência, que tivesse disposição de cruzar uma linha divisória que separava gentios e judeus. Pedro. Então aqui a gente vê um tempo em que Deus preparou Cornélio. Ele já era um homem, não se sabe como, nem porquê, quem influenciou, quem tocou no coração dele, mas ele já era um homem com hábitos religiosos. Ele tinha temor de Deus, ele tinha barreiras a vencer, ele era generoso, ele fazia esmolas. A família dele, alguns soldados dele já viviam por influência de Cornélio. Era Deus agindo. Ele não precisa de mim, ele me usa. Ele não precisa de você, ele te usa. Ele usou Pedro, ele usou Cornélio. O tempo decisivo começa com o mover de Deus, levando alguma visão reveladora, que eu não domino, que eu não controlo, que eu não instigo, que eu não proponho, mas é Deus quem faz. Eu fico imaginando, irmãos, o susto de Pedro. Pedro estava em lugar distante, o controle está na mão de Deus. A visão reveladora que ele envia a Cornélio era para preparar aquele tempo decisivo na história da igreja, mas na história de Cornélio e também na história de Pedro. Pensa, irmão, em orar por isso. Pensa em pedir: Deus, prepare o caminho. Deus, faz a tua obra. Não me deixe confiar nos meus esquemas, não me deixe confiar nos meus projetos, na minha inteligência, no livro que li, na ideia que tive. Só me usa. Que esquema poderia Pedro arquitetar, se não pelo Espírito Santo, para cruzar as milhas que os separavam, os muros que os separavam daquele opressor Cornélio, que lá em cima tinha um Deus dizendo: olha, o que você fez subiu até mim, e eu quero que você saia da sua casa e vá ao encontro de Simão, lá na cidade de Jope. Deus manda uma preparação, através de uma visão reveladora, que faz com que aquele homem comece a ir muito além da mera religiosidade, que ora e que dá esmolas, porque ele iria ter algo muito especial. E Pedro, no conforto do seu legalismo, que estreitava a sua visão, que ainda precisava de muita mudança. Lembre, irmãos, de ler Gálatas, quando você puder, porque ele, Pedro, vai levar uma bronca do apóstolo Paulo, porque ele ainda era preconceituoso. Muito tempo depois disto aqui acontecer, ele ainda era uma pessoa capaz de comer com os judeus, e quando vinham gentios ele se escondia
para poder comer com os outros, sem que um visse o outro. Isso é hipocrisia da grossa. E Paulo vai e o repreende, porque ele precisava de lapidação, como eu e você precisamos. Um tempo decisivo, pararmos de sermos meramente religiosos de plantão, para sermos pessoas assim, como Cornélio, como Pedro, como Estevão, cheias do Espírito Santo, para cruzarmos e ultrapassarmos todas as barreiras, intolerâncias, seja do nosso gênio, do nosso comportamento errado, porque quando há o Espírito Santo dominando em nós, e a Bíblia sendo a pauta da nossa ética, aí sim, viveremos um tempo revolucionário de vida, e seremos realmente decisivos na história de muitas pessoas. Um tempo decisivo na história da igreja, não apenas preparação reveladora para Cornélio, mas também um tempo de visão santificadora para Pedro. Do verso 9 ao 16, um tempo decisivo que eu vejo, dos versos 9 a 16, esse tempo de visão santificadora. Pedro precisava disso. Olha só, no dia seguinte, indo eles de caminho, aqueles homens enviados, estando já perto da cidade, Pedro subiu ao eirado. Pedro subiu ali no topo da casa para apreciar a paisagem, para ver como é que estava a vida, por volta da hora sexta, e foi lá orar, quietinho no seu canto. Aí deu fome, e ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, olha o que Deus faz, vem um êxtase, algo sobrenatural na vida daquele homem. E então Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um lençol muito grande, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E uma voz foi ouvida que se dirigia a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro retruca, Pedro replica: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi coisa comum, jamais comi coisa imunda. Irmãos, vocês já ouviram falar de quem tem poder manda, quem tem juízo obedece? Não adianta a gente questionar com quem sabe, com quem pode. Papai falou, não chega atrasado, senão não abre a porta. Alguém já passou por essa experiência? Chegou depois da hora no Enem hoje? Vai lá e fala, eu sou filho do pastor Márcio, eu estava na escola dominical orando, eu não posso entrar, eu estava servindo a Deus. O que o homem lá vai falar? Chama o pastor Márcio aqui que a gente vai conversar, mandar uma carta para o presbitério. Não, a porta fechou 12:01, 10:01, acabou para você. Quando Deus manda, não adianta falar, Senhor, eu sabia que o Senhor era justo, e por isso eu ia salvar o povo de Nínive, por isso que eu não fui lá. Tal de Jonas, o teu preconceito te bloqueia, o preconceito de Jonas o bloqueou, o preconceito de Pedro o bloqueou, o meu também, minha intransigência também, me afasta dos outros, me afasta daqueles que eu jamais deveria me afastar. Deus teve que mandar uma visão santificadora, para limpar a cabeça e o coração de Pedro, de tudo que o atrapalhava. Pedro, come. Eu não como, Senhor, eu nunca comi coisa comum e imunda. Aí Deus olha e fala, ao que Deus purificou, nunca considere coisa comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O cara era duro na queda, o cara era teimoso, 3 vezes. Irmãos, aqui está uma visão santificadora. Pedro estava discutindo com quem? Com Deus. Eu não aceito, Senhor. Eu aprendi na escola dominical, não dá para comer essas coisas. Isso era coisa judaizante. Ele ainda tinha essa mentalidade judaizante, ele ainda pensava assim, errado. Deus teve que mandar uma visão preparatória para Cornélio. Deus teve que mandar uma visão santificadora para purificar os conceitos de Pedro. Faça uma revisão da sua mente, do seu coração. O que te bloqueia? O que te deixa tacanho, estreito de visão das coisas? E você ainda usa Deus como tua testemunha
para alguns erros ou intransigências que você carrega na vida. Então faça isso. Aprenda com Pedro, aprenda com Jonas, aprenda com o Evangelho. Tempo decisivo na história da igreja. Foi um tempo de preparação reveladora. Foi também um tempo de visão santificadora. Mas também foi um tempo de aproximação. Versos 17 a 20. Enquanto Pedro estava perplexo, olha só, irmãos, ele estava assustado. Ele não tinha entendido. Deus tinha mandado, ele não tinha entendido. Qual é o significado dessa visão? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Deus deu a ficha toda. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, o que será? O que aconteceu? Estou confuso. Minha teologia foi derrubada totalmente. O Espírito disse para Pedro: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta, desce, vai. E não duvide, vai com eles e não duvide, não tem explicação, vai, eu enviei aqueles 2, vai com eles. E Pedro desce para junto dos homens e diz: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Dá para explicar? Os homens disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Irmãos, isso é importante. É um tempo de aproximação. Quantas pessoas a gente tem já taxadas na nossa mente? Aquele não presta, aquele é isso, aquele é aquilo outro, aquele lá estudou em tal lugar, aquele lá leu tal livro, aquele lá ouve certas músicas. Já imaginaram, irmãos? Muitas talvez não iriam nem na minha casa, só para saber que eu gosto de ouvir os Beatles. Aí só o Luiz Fernando lá que iria comigo. Mas tem gente que ouve a Anitta, meus irmãos, tá louco. Não, aqui na igreja não, aqui não. Senão seria assunto para o conselho, né? Ia ser brabo. Mas é um tempo de aproximação, irmãos. É um tempo de aproximação. A gente não se aproxima de todo mundo normalmente. Nossos preconceitos são bloqueios, são muralhas. E Cristo começa a dar para nós uma outra coisa aqui nesse capítulo. Não só um tempo de preparação para Cornélio, não só um tempo de visão santificadora para Pedro, não só um tempo de aproximação entre os 2, mas também um tempo de demolição. Um tempo em que Deus vai demolir todas as coisas, todas as muralhas. E começa ali, ó, um centurião, um curtidor, pessoas completamente diferentes, um romano, um ímpio, gentil, um judeu. Olha, irmãos, são muitas situações completamente antagônicas para aquele tempo. Cria as suas. Quais são as situações antagônicas? Vamos imaginar, irmãos, um é arminiano, não como com ele, não tomo café com ele. Aí você pergunta: você aceitou Cristo como seu Salvador? Sim, eu também. Irmão, opa, pera lá, também não é assim. Ué, se ele aceitou a Cristo, Cristo é o Salvador dele, eu também aceitei a Cristo, e Cristo é o meu Salvador, ele é o meu irmão ou não é o meu irmão? É o meu irmão. Tem opiniões diferentes, firme as suas. Paulo diz isso em Romanos: cada um tem a ideia bem definida em sua própria mente, mas se a tua ideia ou a minha ideia for em choque com a palavra, esqueça a tua ideia e diga: Senhor, perdoa a minha ignorância, me ajude a viver no elevado padrão daquilo que o Senhor demoliu e daquilo que o Senhor mesmo construiu. Aqui a gente vê um tempo de demolição de tudo aquilo que Pedro imaginava, de tudo aquilo que Pedro supunha, e Deus foi demolindo. Até o verso 33 a gente vê isso acontecer. Olha só, verso 23 até o 33. Pedro então convida aqueles homens a entrar. Olha a mudança. Pedro os hospeda. Ele não ia comer o que era imundo, mas agora já hospeda uma pessoa que vem de outro pensamento,
de outra mentalidade, de outra cultura. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia, e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Irmãos, por mais que a gente se empenhe em evangelizar, se Deus não faz um trem desse aqui, trem é coisa de mineiro, é muita coisa junto, é um trem. Aqui tem um trem enorme aqui, ó. Eu não sou mineiro, mas quando a gente vai para lá, a gente acaba... Olha só que coisa, Cornélio fala, é hora, o homem vem aí, ele é testemunha, ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele tem coisa importante a nos dizer, ele rompeu barreiras, ele está em nossa casa, louvado seja Deus. Aparentado, apareceu lá. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés, o adorou. Ah, irmãos, para muitos pregadores do Evangelho da prosperidade, esse versículo seria um prato cheio. Olha só Pedro sendo adorado por um homem que o admirava e pensou que ele era mais. Quando Paulo e Silas fizeram milagres em Atenas, quiseram sacrificar a ele. Um era Júpiter, o outro era Mercúrio, e Paulo falou, nós somos homens iguais a vocês, só queremos que vocês abandonem essa superstição e se convertam ao Deus vivo. Do momento de adoração, quase sacrifício, aqueles dois homens, eles passaram a apedrejar e quase mataram Paulo de tanta pedrada. É assim, a opinião dos homens a nosso respeito oscila. O que não pode oscilar é o nosso conceito de Deus, do que é certo aos olhos dele, não aos nossos olhos. Aqui é um tempo de demolição. Deus vai demolindo toda a estrutura de Pedro. Versículo de número 27, Pedro o levantou e ele disse, fique em pé, eu sou homem também. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Que coisa absurda! Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Que coisa maravilhosa! O que Pedro pensava, o que Deus declarava. O que pesou mais? O que Deus declarava, o que Deus continua declarando para mim e para você. Foi um tempo de demolição. Demolição de conceitos, valores, preconceitos, intolerâncias, religiosidade humana crua, sem vida. Verso de número 29. Por isso, uma vez chamado eu vim, sem vacilar. E eu pergunto, pois, por que razão você me chamou? E Cornélio respondeu. Faz hoje 4 dias, ele conta a história todinha. Estava lá em casa, estava orando, e apresentou-se um varão de vestes resplandecentes, e ele falou para mim, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chama Pedro, chama Simão, sobrenome Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Até o endereço, GPS de Deus não falha. Portanto, sem demora mandei chamar-te. Fiz bem em vir, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Ah, irmãos, como seria maravilhoso se todos nós fôssemos crentes como Cornélio. Estamos aqui, na escola dominical, no culto da manhã, no culto da noite, nas vigílias, nos estudos, na escola dominical, estamos prontos aqui para quê? Para ouvir tudo que o Senhor vai dizer, pela boca do pastor Márcio, do pastor Ricardo, do pastor Davi, de cada professor de escola dominical. Estamos prontos, não vamos nos dispersar com nada, inclusive com uma coisa perigosíssima, que atrapalha qualquer irmão ou irmã para ouvir e entender um sermão. Não está aqui, está lá no banco lá. Sabe aquela coisinha quadradinha, que parece um tijolinho, chamado celular? Sabe, tem muita gente que fala assim, estou adorando a Deus, estou acompanhando o texto. Se é só isso, Deus te abençoe com a sua Bíblia digital. Mas se você está no Face, no Instagram, na hora da pregação, que o teu celular caia e quebre todo o vidro. E você tem que gastar 10 mil reais se o seu é smartphone, não sei lá o quê. E não vem pedir ajuda, oferta para a igreja, não, que a igreja não vai dar. Irmãos, é só uma brincadeira, mas para mostrar como que Cornélio ensina para mim.
ensina para você. Esse é um tempo de demolição. Eu fico maravilhado de ver um homem ímpio, temente a Deus, dando lição para a gente. Pedro, pode falar. O que você falar eu vou ouvir. O que você falar nós vamos ouvir. Eu e minha casa. Tempo de demolição. Agora do verso 34 até o 43, um tempo de proclamação. Tempo da graça. Esse foi um tempo decisivo na história da igreja. Acompanhe a leitura, 34 a 43, um tempo de proclamação, tempo da graça de Deus se manifestando. Pedro fala, verso 34, reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Que coisa que eu tenho que aprender, que você tem que aprender. Tempo de proclamação de verdades que só a graça tem para proclamar. Verso 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus. Este é o Senhor de todos. Que coisa impressionante. Não há ninguém que esteja fora do alcance da graça. Esse é o evangelho que temos que proclamar a todo tempo. Vós conheceis, verso 37, a palavra que se divulgou por toda a Judeia, começando em Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Olha Pedro pregando o evangelho com toda a ousadia, completo, sem deixar nada por dizer. Verso 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressurgiu dentre os mortos. E ele nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, e que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É tempo do evangelho da graça ser proclamado, independente de onde você vai. O método não importa, o conteúdo importa, o teu coração importa, a tua boca escancarada proclamando sem desvios e sem esqueminhas. Vai e diga. Se alguém não te ouvir, vire as costas, sacuda a poeira da tua sandália e vá para um outro lugar. Deus tem alguém lá para ouvir o evangelho na sua pureza, sem artifícios nossos, sem regulamentos nossos, só o evangelho. Foi o que Pedro proclamou. É tempo decisivo na história da igreja. Um tempo em que a igreja precisa proclamar a graça, já que tudo mais que impedia, na cabeça de Pedro, Deus demoliu. E duas últimas ideias, irmãos. É tempo também de vivificação. Um tempo decisivo na história da igreja. Tempo de vivificação. Versos 44 a 46. Ainda Pedro falava essas coisas. Olha que maravilha. O Espírito Santo caiu sobre todos dentro daquela casa. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, aí de novo, ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro entra em ação mais uma vez. É um tempo de vivificação, irmãos. Os irmãos já imaginaram a gente poder ver o mover de Deus aqui e de repente em outro lugar completamente diferente, de liturgia diferente, de estilo diferente, de pregação diferente, de conteúdo igual ao evangelho, mas o resto tudo diferente. E a gente vai falar, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus trabalha e age aqui. O duro, irmãos, é começarmos a pensar que é só do nosso lado, é só do nosso jeito, é só nossa visão que importa. Não é, nunca foi e nunca será. Que coisa linda, irmãos, a gente vê que Pedro estava falando, pregando o evangelho, e de repente o Espírito Santo, como sempre soberano, ele interviu e agiu.
desceu. E todas as pessoas que estavam naquele ambiente receberam a mesma plenitude, o mesmo dom, o mesmo milagre, a mesma transformação, o mesmo impacto. Finalmente, irmãos, é tempo de comunhão e recepção. Verso 47 e 48. Pedro fala: porventura alguém pode recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então permaneceram que Pedro ficasse ali com eles por alguns dias. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, que era um povo gentil, romanos, opressores, eles ficaram admirados. Ué, Deus faz isso? Também faz. E Pedro fala: então, se Deus fez o principal, derramou o Espírito, salvou essas pessoas, o que pode impedir que elas sejam batizadas como nós? E todos foram batizados. Todos foram batizados, sem restrição. Ontem o conselho examinou muitos irmãos para batismo, profissão de fé, para recepção. É festa, irmãos, é festa. Vai ser uma grande festa. Acho que é primeiro domingo, né, que vai ser, primeiro domingo de dezembro. Não falte, venha, traga pessoas que nunca viram essa festa. Quem sabe não vai ser o dia da conversão deles, ao perceber como Deus agiu nestes, pode agir neles também. É tempo de vivificação, é tempo de comunhão, recepção. E eu quero terminar a mensagem dizendo: é necessário, irmãos, outra vez, que esse tempo decisivo aconteça no nosso meio, no nosso ambiente de igreja, na nossa vida particular. É bom conversar com gente de boa cabeça. Pense comigo, eu extraí de um pequeno comentário algumas perguntas. Se você é uma pessoa preconceituosa com os que são de outra raça, com os que têm pele diferente da sua, com aqueles de outra camada social, com aqueles que pertencem a um outro grupo ideológico ou educacional, se você é preconceituoso contra todos eles, como você vai alcançar essas pessoas com o Evangelho? Pergunta 2: se você odeia os totalmente diferentes, como os levará a Jesus? Se você odeia pessoas totalmente diferentes de você, como você vai conduzi-los a Cristo? Lembre-se, Pedro não queria comer a comida que o próprio Deus mostrou para ele. Como ele iria entrar na casa de um ímpio? De jeito nenhum, nem a comida e nem a visita. Cristo quebrou aquele preconceito: coma, e aquele outro: visite e vá. Outra pergunta, essa é mais complicada. Se você se afasta, aí vem, talvez você possa se lembrar aí, se você se afasta de jovens ou pessoas que usam piercing, tatuagem, cabelos coloridos, como você poderá ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho a eles? Sabe, o camarada tem um brinco aqui, tem um piercing na língua, o cabelo metade de uma cor, metade da outra. Eu prefiro tudo branco. Pastor Márcio já prefere branco e preto, corintiano. Mas, irmãos, a gente é ou não carregado de preconceitos por causa disso. Mas se você se afasta de pessoas assim, quem vai chegar neles com o Evangelho? A nossa intolerância sempre deve ser contra o pecado, não contra a pessoa. Eu vou encerrar lendo um texto, talvez dos mais brilhantes do Evangelho segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. E eu encerro com esta leitura, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, são avarentos, são bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Aí vem a beleza da palavra de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados,
vocês foram santificados, vocês foram declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Eu era assim, você era assim, em algum ou outro aspecto. Agora nós refugamos, nos afastamos de quem ainda é assim. Alguém rompeu barreiras e entrou por milhas e milhas a fim de se encontrar com a gente para falar do amor de Deus. Então eu termino perguntando: na tua família todo mundo é bom, perfeito, santo? Na tua família não tem ninguém esquisitão, ideologicamente, manguaça pura? Não tem não? Aqueles que ficam tortos, principalmente agora Natal, o cara vai ficar tortinho ali, vai beber todas e tal. Nossa, toda família tem um monte de gente assim. Fica longe deles, e eles vão ficar sempre longe do Evangelho. Fique perto deles, mesmo que enquanto eles bebam lá, transbordante, tudo quanto é coisa, você vai com um guaranazinho. Toma cuidado que Guaraná também, quando alguém olha de longe, sexta-feira discutimos isso, né? Olha de longe, a espuminha, a gola, o colarinho, ei, irmãozinho, está mandando a ceva aí, né? Mas é só Irmãos, olha, bom é ter o capítulo 10 de Lucas, de Atos, muito bom, porque nós podemos vivenciar um tempo decisivo na nossa história pessoal e na nossa igreja. Ore para que isso seja real e palpável aqui, em nossa igreja, em nossa caminhada atual aqui, em nome e por amor de Jesus. Amém.